o chamado Renascimento cultural na Europa foi um movimento no campo das artes, da ciência, da cultura, que se desenvolveu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O contexto em que surgiu, em que se desenvolveu o Renascimento, foi marcado por uma série de transformações na Europa. A primeira delas é ligada aí ao desenvolvimento da tecnologia agrícola. Graças a isso, a produção de alimentos aumentou e isso acabou favorecendo também o crescimento da população, o crescimento demográfico no continente europeu. Mas aqui nós tivemos uma alteração importante comparando com aquela sociedade medieval que existia até então. Na sociedade medieval, embora existissem cidades, muitas pessoas viviam na zona rural, viviam no campo. Mas agora, nesse período, entre os séculos XI e XIV, muitas pessoas começam a viver nas cidades. O crescimento das cidades foi favorecido pela atividade comercial. O comércio era praticado muitas vezes nesses espaços urbanos. E aqui, pessoal, acontece uma coisa interessante. À medida em que o comércio se torna uma atividade econômica cada vez mais importante, as pessoas que trabalhavam com o comércio, comerciantes, mercadores, os próprios banqueiros, essas pessoas, que vão formar aí o grupo da chamada burguesia, vão se tornar também pessoas importantes dentro da sociedade da época, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Então percebam que aquela sociedade medieval que era hierarquizada, vocês devem se lembrar, quer dizer, na sociedade medieval nós tínhamos o clero no topo, juntamente com a nobreza, os donos de terras, os grandes proprietários rurais. Se naquela sociedade medieval esses grupos tinham privilégios, tinham prestígios, tinham uma participação política mais intensa, a partir desse contexto, século XI a século XIV, a burguesia se torna também um grupo importante. Então percebam que isso altera um pouco a dinâmica que existia até então dentro da sociedade medieval. Mas não vão pensando vocês que as coisas sempre foram fáceis no continente europeu, não. Quando chega o século XIV, começa um período aí marcado por uma intensa crise. Essa crise vai se desenvolver por conta de alguns fatores. Bom, nas cidades nós vamos ter pessoas que vão lutar por mais participação política e vão se revoltar ao fazer isso, vão fazer protestos para conseguir essa maior participação política. E nos campos nós também vamos ter aí camponeses se revoltando por conta das altas taxas, da alta cobrança de impostos que os senhores feudais praticavam em cima deles. Então, o século XIV é marcado por uma série de revoltas, tanto nas cidades quanto nos campos. Na questão da agricultura, nós temos uma dificuldade, que são problemas climáticos que acontecem. Então, algumas regiões nós temos secas, em outras nós temos inundações, isso prejudica a produção de alimentos e acaba gerando em algumas regiões da Europa um processo de fome. Para além disso, no século XIV também vai acontecer a epidemia de peste negra e também vai começar a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Então vejam que todos esses fatores estabelecem uma certa crise no continente europeu aí no século XIV. Como que as pessoas vão reagir a essa crise naquele contexto? Bom, se nós nos lembrarmos da sociedade medieval, nós precisamos nos lembrar dos feudos. Quem que mandava nos feudos? Eram os senhores feudais. E não se esqueçam que naquela época não existiam os países da forma como existem hoje. O que acontecia? Geralmente, em cada região, você tinha um senhor feudal que era mais importante, que era mais poderoso do que os outros senhores feudais. Esse senhor feudal mais importante tinha, vamos dizer assim, um certo status de rei, embora ele não tivesse plenos domínios sobre todo o território. O que vai acontecer no contexto de crise, e depois no outro vídeo aqui no canal eu vou detalhar esse processo, é que, diante daquela crise, muitas pessoas vão defender a seguinte ideia: é melhor que os reis, os senhores feudais mais importantes, adquiram ainda mais poder político para a gente conseguir lidar aí com essa crise que está acontecendo. Mas aqui, pessoal, não se esqueçam que nessa época a burguesia, os comerciantes, os mercadores, são a classe econômica que está
está em ascensão, né? Eles estão tendo aí o poder econômico crescente e o poder político crescente também. Os reis vão acabar se aproximando de quem tem dinheiro, no caso da burguesia. Então essa é uma alteração importante. A outra alteração está ligada justamente no campo da ciência, no campo da cultura. Por quê? Quando você tem um cenário de crise, obviamente as pessoas vão começar a pensar em formas de resolver essa crise, de lidar com essa crise. Então vejam, se nós tivemos aí o problema de secas, de inundações que prejudicaram a produção agrícola, o que vai acontecer a partir aí da crise do século XIV? Novas técnicas de produção agrícola, de produção mineral, vão ser desenvolvidas para tentar recuperar as perdas que haviam acontecido aí nesse processo. Por conta do comércio, nós temos uma necessidade na Europa muito grande de moedas. Então, a fundição, a metalurgia se tornam atividades importantes e os europeus, né, as pessoas que viviam na Europa na época, vão desenvolver técnicas nesse sentido. Ainda no campo do comércio, a gente precisa pensar também que as mercadorias que eram transportadas precisavam ser protegidas. Isso vai acabar incentivando o quê? A produção aí de novos tipos de armas. E para transportar essas mercadorias nos rios e principalmente em alto mar, a gente também vai ter aí a invenção, né, de novos tipos de embarcações, de navios. Quer dizer, a construção naval ela vai se desenvolver bastante também a partir daquele contexto de crise. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso justamente para mostrar que, diante da crise, as pessoas na época elas começam a pensar em soluções para lidar com essa crise. E essas soluções passam justamente pelo desenvolvimento científico e pelo desenvolvimento tecnológico, ou seja, as pessoas que viviam na Europa na época vão ter que desenvolver, por conta do contexto, né, em que elas estavam vivendo, uma atitude científica, né? Quer dizer, elas vão ter que passar a observar os fenômenos da natureza para entender os fenômenos da natureza e pensar em soluções para lidar com determinados tipos de problemas. Querem um exemplo? Como está aparecendo aqui nesse retângulo amarelo no slide, como vocês estão vendo, a matemática no período foi muito estimulada. Por quê? Ora, se o comércio era uma atividade importante, vamos combinar que fazer cálculos de juros, né, cálculos cambiais, se tornam, né, atividades importantes. Então, o conhecimento na área de matemática vai ser muito incentivado no período por conta desse contexto. Então, percebam que esse contexto que a Europa estava vivenciando na época era um contexto, portanto, que incentivava, que estimulava, né, a ciência, o saber científico, a observação dos fenômenos da natureza, quer dizer, né, tudo aquilo que vai ser a base do chamado renascimento cultural que vai se desenvolver na Europa no período. Por que esse renascimento ele provoca, vamos dizer assim, uma grande alteração na cultura da época? Ora, se nós formos nos lembrar da sociedade medieval, como que funcionavam as coisas na sociedade medieval? Bom, a Igreja Católica, a gente sabe, era uma instituição muito importante no período. Então a fé católica, né, era um elemento muito importante dentro da cultura da época, dentro da visão de mundo da época, da mentalidade da época. Deus ocupava uma posição central dentro daquela cultura. Né? A Igreja Católica, portanto, defendia o chamado teocentrismo. Ora, o que os homens, né, o que os pensadores, os cientistas do período do Renascimento vão dizer? Bem, não é Deus que deve ocupar tal posição central na área aí dos estudos relacionados aos conhecimentos humanos. É o próprio homem. Então, as pessoas no contexto do Renascimento elas colocam o homem no centro, né? Portanto, nós temos aí a valorização do antropocentrismo, né? Quer dizer, o homem que ocupa o centro. E aí as várias áreas do conhecimento, né, que ajudam a entender o homem vão ser incentivadas dentro dessa cultura
humanista e preocupada com a questão aí da individualidade humana. Então a literatura, a filosofia, a gramática, a matemática, a história, a eloquência, o direito romano, a medicina, a anatomia, a própria astronomia, artes plásticas, quer dizer, várias áreas do conhecimento humano, né, vão ser incentivadas no período aí do renascimento cultural. No caso específico das artes plásticas, nós temos uma coisa interessante que, no contexto do renascimento, nós vamos ter vários artistas que vão retomar certas técnicas, certas noções de representação que vinham lá da antiguidade clássica, da cultura grega, da cultura romana, da antiguidade, né? Quer dizer, uma busca pela representação da beleza. Depois, no outro vídeo, eu vou analisar aqui com vocês algumas obras de arte produzidas no contexto do Renascimento. Então percebam que essa cultura da época do Renascimento é uma cultura que valorizava vários campos do saber, né? E talvez, pelo menos na minha avaliação, um personagem que melhor serve de exemplo dentro desse cenário é justamente o Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci era um típico homem do Renascimento, tá? O Leonardo da Vinci, ele se dedicava a várias atividades, né? Ele era pintor, engenheiro, arquiteto, urbanista, estudava anatomia humana como poucos, era inventor também. Então era um sujeito dedicado aí a várias áreas do conhecimento humano. Nós temos aí no slide duas imagens, né, que dão um pouco a dimensão disso, né? A imagem da esquerda, a figura da Mona Lisa, pintada pelo Leonardo da Vinci, que era pintor, e ao lado aí da Mona Lisa, a representação do homem vitruviano, né, que também é uma obra do Leonardo da Vinci, onde ele fazia aí uma análise, né, da forma do corpo humano, né, um estudo aí da forma do corpo humano, a questão das proporções entre as diferentes partes do corpo. Nessas novas imagens que vocês estão vendo agora, também produzidas pelo Leonardo da Vinci, nós temos aí esquemas feitos por ele, ilustrando invenções, né, que ele havia feito aí no contexto. Então vejam que o Leonardo da Vinci, sendo um típico homem do Renascimento, ele se dedicava, portanto, a diferentes áreas do conhecimento humano. No que diz respeito ao pensamento científico da época do Renascimento, nós temos algumas características importantes. A primeira delas é uma série de críticas, né, que os cientistas da época do Renascimento vão fazer à visão de mundo da Igreja Católica. Não se esqueçam que, no caso da Igreja, as explicações, né, para os fenômenos da natureza, para as coisas que aconteciam no mundo, eram ligadas aí ao ideal, né, à noção de vontade divina. Então, por exemplo, a Igreja explicava as coisas a partir do que Deus queria ou não queria fazer. Mas os homens ali do período do Renascimento vão dizer o contrário, vão dizer o seguinte: olha, essas explicações baseadas apenas na fé, né, apenas na fé católica, elas não são suficientes. Então, os homens do Renascimento, né, os pensadores, os cientistas do Renascimento, vão propor o uso da razão, vão propor o racionalismo para explicar as coisas. Então, na cabeça deles, para você entender, por exemplo, um certo fenômeno da natureza, você precisa observar racionalmente esse fenômeno da natureza e tentar perceber quais são as leis da natureza que explicam esse fenômeno e não depender, né, da ideia, da noção aí de vontade divina. Uma grande discussão na época que vai se dar no campo científico diz respeito à posição que o planeta Terra ocupa no universo. A Igreja Católica defendia a teoria do geocentrismo, né? Quer dizer, aquela teoria que falava que o planeta Terra ocupava o centro da criação divina e que, portanto, todos os outros astros giravam em torno do nosso planeta, como, por exemplo, o Sol e a Lua. Só que os homens do Renascimento, alguns deles, vão propor no lugar o chamado heliocentrismo. Quer dizer, eles vão falar que não é o planeta Terra que ocupa o centro, mas é o Sol que ocupa o centro e que, portanto, o planeta Terra apenas dá voltas em torno do Sol. Então, cientistas como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler
vão, né, desenvolver aí teorias, trabalhos muito importantes no campo da ciência, no campo da física. Isaac Newton, que nasce no século XVII, né, uma figura importantíssima para o desenvolvimento da física moderna. Então vejam que todos esses pensadores, né, eles vão ter aí a sua participação nesse processo em que os cientistas, né, a partir do período do Renascimento, vão questionar os dogmas, as crenças aí ligadas à Igreja Católica. Nessa imagem que vocês estão vendo agora no slide, nós temos exatamente a representação da teoria do heliocentrismo, né? Uma ilustração do século XVII que mostra justamente o Sol no centro e os demais astros, né? Os planetas aí dando voltas ao redor do Sol, incluindo o planeta Terra que aparece aí. Aí vocês devem se perguntar, bom, se essa galera do Renascimento fazia tantas críticas à Igreja Católica, como é que a Igreja reagiu a esse comportamento dessas pessoas na época? Bom, pessoal, nem sempre a atitude da Igreja foi uma atitude muito amistosa, não. No caso, por exemplo, do Giordano Bruno e do Galileu Galilei, que estão aparecendo aí nessas imagens no slide, esses dois camaradas foram duramente perseguidos na época. O Giordano Bruno acabou sendo condenado à morte na fogueira e o Galileu Galilei acabou sendo condenado, né, a ficar preso dentro de casa até o fim dos seus dias. A igreja também forçou o Galileu a negar as suas próprias ideias. Então vejam que a postura da igreja na época era uma postura muitas vezes de repressão, né, às pessoas aí que começaram a defender ideias muito diferentes daquelas ideias pregadas pelos dogmas da fé católica na época. É claro, o Renascimento marcou uma série de mudanças no período, na cultura, na visão de mundo, né, que as pessoas tinham na Europa, e como todas as mudanças ao longo da história, nem sempre você tem aí pessoas aceitando essas mudanças facilmente, né? Algumas pessoas, algumas instituições muitas vezes rejeitam essas mudanças no pensamento quando elas começam a acontecer. No caso da Igreja Católica, foi isso que aconteceu no período, né? A Igreja teve uma atitude de, opa, precisamos aqui dar uma segurada nessa galera do Renascimento porque estão questionando demais as coisas. Mas, de qualquer forma, o Renascimento se desenvolveu, né? E como eu disse no início, ele provocou aí uma série de inovações, de transformações nos campos da ciência, da arte, da cultura, e que de fato vai marcar, né, uma mudança importante na visão de mundo que as pessoas tinham de maneira geral no continente europeu, na passagem da Idade Média para a chamada Idade Moderna. Depois aqui no canal eu vou postar mais vídeos explorando aí mais alguns aspectos do Renascimento cultural. Se esse vídeo introdutório sobre o Renascimento foi útil para você, por favor, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com as pessoas que também estão estudando a disciplina de História. Vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima oportunidade aqui no canal e um grande abraço para todo mundo.